Hoje estou aqui para responder várias perguntas bem quentes, cabulosas e complicadas que vocês me enviaram lá no Instagram. E, gente, só Jesus na causa. Mas antes de eu responder as perguntas de vocês, se inscreva aqui embaixo se você ainda não é inscrito, ative o sininho para sempre ficar por dentro de todas as notificações e também me segue lá no Instagram, @LanaCristãoDeclarado, beleza? Agora sim, bora pro vídeo. Bom, a primeira pergunta diz assim: Alana, eu gosto do meu namorado, mas não sinto nenhuma atração por ele. Ele não cuida do próprio corpo. E aí? Olha, termina. Nossa, Lana, você tá sendo muito seca. Não, estou sendo realista. Tem que terminar. Por quê? Porque Deus criou o casamento, a instituição casamento para ser algo completo, algo bom em todos os sentidos. O casamento precisa ter compatibilidade de base, de essência, de propósito, de missão, de futuro, enfim, de todas essas coisas. Mas é muito importante também que haja a atração física, gente, porque senão não teria Cânticos dos Cânticos lá na Bíblia falando claramente do amor que um homem sente por uma mulher e uma mulher sente pelo homem na questão física. Então, assim, né, biblicamente, se você está com uma pessoa, vai se casar com essa pessoa e não sente atração física por ela, não dá certo. Namorar uma pessoa que não é mais pura, dá certo? Então, pode dar certo sim, mas você tem que ter plena certeza e pé no chão e convicção de que essa é a realidade. Então, assim, tem que ver se isso não vai criar discórdias e problemas e discussões futuras. Então, vai da sua decisão. Namorar alguém com 13 anos de diferença é errado? Vai muito da sua decisão. A Bíblia fala sobre a questão do julgo desigual. O julgo desigual não é somente uma pessoa é cristã e outra não, mas são diferenças gritantes que podem interferir diretamente no sucesso e na saúde e na felicidade do relacionamento. Se isso não atrapalha você, se você acha que não tem problema, vai em frente. Mas se você tá meio angustiado, você tá meio incomodado com isso, então eu te oriento a repensar sobre esse sentido. Como parar de ser tão insegura no meu relacionamento? Olha, a maneira pra você parar de ser segura no seu relacionamento é você terminando esse relacionamento. Por quê? Porque o amor que vem de Deus é tranquilo, é o que você não fica angustiado, você não fica inseguro, você não fica com aquele ponto de interrogação. Então, se você se sente dessa maneira, eu te oriento a terminar esse relacionamento, porque imagine você entrar num casamento com essa sensação de confia, não confia e insegurança e tudo mais. Não é esse o plano de Deus para sua vida, então repense sobre isso. E se eu fosse você, se você está tão insegura com esse relacionamento, termine. Sou da Igreja Assembleia e meu namorado é da Batista, pode dar certo? Então, meu amor, vamos pensar sobre algumas coisinhas. Vocês namoram, certo? Certo. Por enquanto é tudo respeito, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo beleza. Mas vocês vão casar. Em qual igreja vocês vão casar? Aí já começa a criar uma sensação meio ruim. Aí vocês vão ter filhos, que vocês vão casar. Aí os filhos vão ir pra qual igreja? O seu marido vai querer levar pra igreja dele, e você vai querer levar pra sua igreja, obviamente. Então, isso é bem complicado. Quando Deus fala assim, julgo desigual, não é pro seu mal, é pro seu bem. Pra não existir discórdias desnecessárias, brigas que não precisavam existir, sabe? Essas coisas que não precisava, entendeu? Então alguém vai ter que ceder, ou alguém cede, ou esse relacionamento infelizmente vai ficar complicado, sabe? E tomem a decisão juntos, mas a orientação bíblica é que julgo desigual é errado. Um rapaz me convidou para orar, só que ele começou a me proibir de conversar com os meus amigos na igreja e queria que eu apagasse todos os contatos dos meus amigos no celular. Eu não quis continuar, então eu terminei. Fiz errado? Não, meu amor, parabéns pra você. Que absurdo, o rapaz acabou de te chamar pra orar e já tá querendo impor limites sobre você. Sabe o que é isso? É paixão possessiva e esse cara iria te fazer sofrer muito num relacionamento, num casamento. Então, ó, que bênção que você abriu seus olhos e fugiu, meu amor. Acredita em relacionamento à distância? Sim, eu acredito, mas você precisa tomar alguns cuidados porque requer mais atenção um relacionamento à distância, onde a pessoa se vê esporadicamente, do que um relacionamento onde tem um pouco mais de convívio, porque você pode acabar não vendo certas atitudes, certos erros, certas manias erradas e coisas que você não gostaria de conhecer num casamento, num relacionamento à distância, entende? Tenho 24 anos e nunca namorei, me sinto pressionada, qual a sua opinião?
Meu amor, estar solteira não significa que você não entende nada sobre amor. Significa que você entende tanto sobre amor que você não tem tempo pra perder com gente que não sabe amar. Portanto, prefira marcas nos seus joelhos do que marcas no seu coração. Você é valiosa, guarde o seu coração, se purifique, sabe, você é valorosa, então não escute a opinião dos outros. No momento certo a pessoa vai aparecer, você vai encontrar, beleza. Calma, entendeu? Antes estar sozinha do que mal acompanhada, então segue a vida. Tem um menino que está afim de mim, só que ele não é cristão e não quer saber da igreja. O que eu falo pra ele? Oi, fulano, tudo bem? Eu fico muito feliz por saber que você gosta de mim. Eu também gosto muito de você, você é muito meu amigo. Então eu vou te fazer um convite. Vamos ser amigos para sempre. Pronto, tá feito. Falou, tá falado. Alana, eu estou conhecendo alguém, mas eu não quero namorar agora. Você acha isso errado? Eu acho isso ótimo. Conheça, faça amizade, sabe? Converse sobre tudo. Amizade, meus amores, amizade. Se, der certo o relacionamento, isso vai ser fruto de uma linda amizade. É necessário brigar por tudo no namoro? Brigar por tudo no namoro. Meu amor, se no namoro vocês já brigam, vocês já vivem em pé de guerra, imagina num casamento. Namoros frustrados levam a casamentos fracassados, então pelo amor de Deus, gente, termine esse namoro. Eu tô fazendo esse vídeo só pra falar pra você terminar seu namoro, mas sério, não. Relacionamento que tem briga, que tem insegurança, que tem falta de confiança, que tem essas coisas de... Ai, por favor, gente. Eu queria namorar, mas na igreja e na escola só tem menino que pensa em fazer antes do casamento. O que fazer? Bom, por que você quer namorar? Por pressão das pessoas, por carência. Sabe que a carência faz a gente enxergar a coisa onde não tem, faz a gente enxergar amor onde não existe. Então tome muito cuidado com isso. Se os meninos só pensam nisso é porque eles são completamente imaturos e ridículos. Então não são meninos certos e você não precisa ficar desesperada. Antes só do que mal acompanhada, porque o menino certo, ele não vai querer tocar no seu corpo, ele vai querer tocar no seu coração. E antes de tocar no seu coração, meu amor, ele vai ter o coração dele tão ligado no Senhor que você vai ter que buscar bastante ao Senhor para encontrar o garoto certo ali. Porque ele não quer te levar para a cama, ele quer te levar pro altar. Então pega essa e seja feliz. Qual a sua opinião sobre moças cristãs usarem biquíni e fio dental na praia? Fio dental é um negócio pra se usar no dente. Eu não sei porque tem algumas mulheres que insistem em usar em outro lugar. Gente, vamos fazer uma análise aqui. Fazem tudo para a glória de Deus. Vocês são cartas vivas, lidas e vistas por todos os homens. Não faça nada que leve seu irmão a pecar. Não dê motivo de escândalo a ninguém. Vocês foram comprados por alto preço. Vós sois templo do Espírito Santo. Fuja da imoralidade. Tudo que for puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, faça essas coisas. Será que um biquíni e fio dental passa por esses atributos? Estou namorando um homem casado. O que eu faço? Termina esse relacionamento, criatura. Olha o que você tá fazendo com uma outra família. Olha o que você tá fazendo com a sua vida, com o seu futuro, com a sua reputação. Pelo amor de Deus. Existia uma certa mulher adúltera que foi pega em seu ato, então as pessoas ali da região pegaram ela e queriam apedrejá-la. Jesus apareceu e começou a escrever na areia os pecados de cada pessoa que estava ali. Então Jesus foi lá e disse assim, olha, quem não tiver pecados que atire a primeira pedra. Ninguém condenou mais aquela mulher. Jesus chegou para ela e falou assim, minha filha, eu não te condeno. Mas sabe o que você faz? Vá e abandone a sua vida de pecado. Então, por isso, um conselho: abandone essa vida de pecado, de lixo, de promiscuidade, de lodo que o inimigo te colocou. Se levante, peça perdão e mude de vida completamente, porque esse não é o plano de Deus pra você e nunca foi. E tudo isso só vai te levar, sabe o quê? À morte e à ruína. A gente vai conversar um pouquinho sobre namoro cristão. Se você tá começando a namorar ou se você tá pensando ainda em namorar com alguém e você quer ter um namoro santo, um namoro cristão, um namoro puro, um namoro assim, ó, de Deus mesmo, tremendo, um namoro assim, ó, bonitinho. Então se liga nessas dicas aqui. 10 regras para se ter um namoro cristão de verdade. Primeira coisa, não namore por lazer. Porque eu tô apaixonado, porque ela é queridinha, porque ela é fofa, porque eu tô morrendo de vontade de andar com essa menina andando de mão dada na rua. Porque ele é tão gente boa, sei lá, eu gosto dele, assim, não sei, rolou assim uma química, entendeu? Não namore só por namorar, porque achou a pessoa legal, querida, gente boa, e aí, vou namorar. Não encare o namoro como se fosse um passatempo. O namoro cristão de verdade, ele tem base sólida, ele tem propósito, ele tem visão de futuro e ele é uma preparação para o possível casamento. Os casamentos felizes que existem hoje em dia é porque tiveram namoros bem ajustados e com propósito. E gente, isso não é uma brincadeira e nem um exagero, porque senão não haveriam tantos divórcios e pessoas infelizes no casamento. Então, se você quiser ter um futuro feliz, não namore só por ser um passatempo, mas tenha propósito.
Segunda coisa, fuja do jugo desigual. Inclusive já falei sobre isso em alguns vídeos aqui no canal e vou deixar aqui na descrição. Iniciar um namoro com alguém que não tem o temor a Deus ou que não é convertido de verdade pode resultar em sofrimento. Porque todo namoro sempre termina em duas situações. Ou ele termina em casamento, ou ele termina em separação. E o jugo desigual não é somente uma pessoa cristã se relacionar com uma pessoa que não é cristão. Acontece às vezes o jugo desigual dentro da própria igreja, quando dois cristãos dizem amar a Deus, mas um é super dedicado nas coisas e o outro não dá bola pra nada. Quando um é verdadeiramente apaixonado por Jesus e o outro vive um cristianismo de fachada. Isso pode ser perigoso, então antes de se relacionar com alguém, pense: ele é o melhor de Deus pra minha vida? Ela é o melhor presente que Deus poderia me dar? É essa pessoa que eu sonho em ser o pai ou a mãe dos meus filhos? A maneira como essa pessoa tem direcionado a sua vida realmente demonstram que ela almeja o céu? Terceira coisa, imponha limites. Isso faz bem. O namoro moderno de hoje em dia não tem regra nenhuma, não tem limite, não tem nada. É tipo assim, conheci, gostei, já dá um beijo, já fica, já dorme junto, já vamos viver, né, vida de casado, sendo que não é. Infelizmente, esse não é o plano de Deus e nunca foi. Os relacionamentos hoje em dia têm ficado deformados e deturpados, em sua grande maioria, muito superficiais e momentâneos. Então, se você quiser ter um namoro cristão, imponha limites e regras. Quarto, diga não à intimidade. Você sabe muito bem o que eu tô querendo dizer. Deus criou a intimidade para ser desfrutada por duas pessoas que realmente fazem um compromisso de casamento e de viver para sempre ao lado uma da outra. O momento do namoro é para conhecer cérebro, não para conhecer corpo. O momento do namoro é para crescer espiritualmente, conhecer coração, conhecer os gostos, os hábitos, o caráter, os costumes, enfim, a vida. Não é pra você ficar explorando ambientes que não devem ser explorados antes do casamento, meu amorzinho. Deixa pra explorar o corpinho lá no casar, entendeu? Deixa pra frente. E esse é o problema, tem muita gente que gosta de ficar explorando o corpo do outro no namoro e aí quando casa percebe que casou com uma pessoa que não era aquilo que ela pensava que era, não conheceu de fato o coração, não conheceu o caráter, não conheceu os gostos, não conheceu os princípios, conheceu o corpo e aí depois que conhece o corpo perde a graça, entendeu? Deus, ele dá as regras pra nós pra que a gente seja feliz. Então, se você seguir os conselhos de Deus, eu te garanto que vai ser a melhor decisão da sua vida. E a quinta coisa, conversem muito. Promover o diálogo constante é muito importante, porque assim você conhece bem a pessoa, você desenvolve ali a comunicação, a amizade cresce também. Quando eu e o Jonas namorávamos, a gente passava muito tempo conversando, sério, muito tempo mesmo. Tanto é que a nossa primeira ligação foi 3 horas, e todas as ligações eram assim, 2, 3 horas. E isso é muito importante, porque você conhece melhor o outro, fale sobre tudo, sabe? Conversa franca, direta, isso é muito importante. Sexta coisa, dê o seu melhor em tudo. O namoro não é somente um período para você conhecer o outro, mas você passa a conhecer a si mesmo. Então ajude o outro também a crescer espiritualmente, a buscar mais a Deus, sabe? Cultive o romantismo, a gentileza, a cordialidade, a bondade, façam projetos juntos, aprendam novas coisas juntos, sabe? Inventem coisas juntos para fazer, coisas que ajudem outras pessoas, se envolvam em projetos missionários, aprendam novos instrumentos musicais, comecem a ler algum livro edificante juntos, sabe? Façam estudos bíblicos, enfim, promovam isso juntos, cresçam juntos, isso é muito importante. Sétimo, mantenha o respeito e a dignidade. Significa que vocês vão se comportar de maneira digna na frente das pessoas e também quando ninguém estiver vendo. Por isso que é tão importante se relacionar com alguém que entenda que está lidando com o Filho de Deus. Porque quando o outro entende a responsabilidade de estar namorando com um Filho de Deus, ele entende que Deus é o seu sogro. Então o rapaz nunca vai passar dos limites com a menina, mesmo se estiver sozinhos, porque ele sabe que os olhos do sogro humano podem não estar por perto em todos os momentos, mas Deus está junto com vocês em todos os momentos, em todos os lugares. Por isso que ter a noção de que Deus é o sogro é muito importante e isso faz toda a diferença. E lembre-se que o desrespeito é falta de amor. E quem fica muito afoito, com muita vontade de querer ficar só explorando o teu corpo, significa que não está tão interessado assim em cuidar do seu coração. Por isso que é tão importante um namoro cristão ter propósito, porque muitas pessoas começam a namorar somente para tampar um buraco no coração de carência, de vontade de ter alguém, para depositar a sua emoção no outro, ter uma dependência emocional, ou somente para satisfazer os seus desejos hormonais usando o corpo de outra pessoa. Por isso que Deus não quer que você seja usado dessa forma. Por isso que o namoro cristão tem que ter propósito, tem que ter base, tem que ter futuro, tem que ter visão de reino para ser duradouro, para ser recíproco, para ser verdadeiro e para ser algo sólido. Oitavo, fidelidade é tudo. Quando a pessoa já começa a ser infiel no namoro, meu querido, pode ter certeza, a infidelidade no casamento vai ser certa.
Fidelidade é um negócio imprescindível em qualquer relacionamento que queira ter a base em Deus. Gálatas 5:22 fala sobre os frutos do Espírito e eles são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade naquilo que a pessoa fala, fidelidade naquilo que ela ouve, naquilo que ela faz, naquilo que ela é, naquilo que ela pensa, naquilo que ela age, naquilo que ela escolhe, na sua vida, nas suas atitudes. Quando você encontrar alguém que é verdadeiramente fiel a Deus e tem o temor do Senhor, pode ter certeza que essa pessoa nunca vai ter a coragem de machucar o seu coração por causa de infidelidade, porque ela sabe que está lidando com o Filho de Deus. E muito antes de querer cuidar do seu coração e se preocupar com você, ele vai querer sempre glorificar a Deus através da fidelidade. Quem tem o temor da fidelidade a Deus também vai ser fiel a você. 9. Assuma publicamente o seu relacionamento. Esse negócio de ficar, ai, ninguém sabe, meus pais não sabem, não sei o que. Fuja disso. Uma pessoa madura que sabe o que quer e principalmente tem foco, tem objetivo, tem visão de futuro, ela vai assumir publicamente o seu relacionamento. Quando o namoro é da vontade de Deus e tem base sólida, traz confiança, traz amor, traz segurança, traz respeito, sabe? Traz uma tranquilidade, uma serenidade, uma certeza que você não precisa ficar com medo, sabe? De ficar se escondendo. Não, você vai expor, você vai ficar feliz, você vai ficar leve, você vai se sentir realizado, porque Deus vai confirmar isso no seu coração e não vão ter pontos de interrogação para fazer com que você fique pensativo, com medo, com angústia, sabe? Com um negócio tipo, ai, acho que não. Se você tem dúvidas sobre o que é amor de verdade, leia 1 Coríntios 13. E o 10º, você precisa viver um triângulo amoroso. Como assim, Alana? Que heresia é essa? Gente, um namoro cristão pra ser bom de verdade tem que ser em 3. Tem que ser Deus e o casal. Ele tem que ser o centro, a base, o foco e o objetivo desse relacionamento. E a última dica, deixa Deus direcionar a sua vida, não se precipite, sabe? Não quebre a cara desnecessariamente. Prefira marcas nos seus joelhos por orar do que marcas no seu coração, por tomar atitudes mal pensadas e precipitadas e depois se arrepender. E lembre-se, todo namoro termina em 2 situações. Decida, ou namoro cristão de verdade, puro, sabe, maravilhoso, plano de Deus, vai terminar em casamento, casamento sólido, duradouro e eterno para sempre, feliz acima de tudo, ou vai terminar em separação, em tristeza, em ruptura. E o plano de Deus é que você não machuque o seu coração. A Bíblia mesmo fala que a mocidade é passageira, por isso não permita que ninguém machuque o seu coração. E aí, povo de Deus, como é que vocês estão? Gente, o assunto de hoje é bem sério, principalmente pra você que é um adolescente, você é um jovem, que está aí se preparando pra começar um relacionamento de namoro, noivado ou até um casamento. É muito importante que você preste atenção de verdade em cada ponto que a gente vai conversar aqui. Porque assim, ó, muitos jovens eles têm a ideia de que o amor, a paixão é tudo que a gente precisa pra sustentar um relacionamento. Tipo assim, se eu tô apaixonado e a pessoa gosta de mim, eu gosto dela, é tudo que a gente precisa pra viver feliz uma vida inteira e estabelecer um relacionamento duradouro, profundo de verdade e com uma base sólida. Mas isso não é verdade. Porque, meus queridos, se fosse só isso importante para estabelecer um relacionamento duradouro, estável e bom de verdade, nós não iríamos ver tantos divórcios por aí, porque ninguém casa com alguém sem amar a pessoa, sem gostar, sem estar apaixonado. E nós temos visto muitos relacionamentos frustrados, relacionamentos se acabando, se dissolvendo assim, ó, como areia movediça diante das mãos das pessoas. Por isso que é tão importante você realmente prestar atenção em cada ponto que a gente vai conversar aqui. Bom, queridos, o primeiro ponto que você precisa analisar profundamente antes de começar qualquer tipo de relacionamento com alguém, seja ele namoro, seja ele noivado ou até dar o passo de um casamento. Essa pessoa arca com a responsabilidade de ter Deus como sogro. O que isso significa? Essa pessoa realmente compreende, seja ele homem ou mulher, compreende que ele está lidando com alguém que é filho de Deus? Ou seja, ter um sogro humano, ele não vai estar com vocês em todos os momentos, não vai observar como vocês estiverem sozinhos, dentro de casa, enfim, conversando pelas redes sociais. Mas quando o parceiro compreende que ele está lidando com você e Deus é o sogro dele, Deus está em todos os lugares e Ele vê tudo o que acontece em tempo exato. Quando a pessoa arca com a responsabilidade de ter Deus como sogro, ela vai prestar contas ao Senhor em relação a tudo que ela faz com você e com ela mesma, porque ela entende que Deus está vendo ela em todos os momentos. Segundo ponto, essa pessoa realmente te aproxima de Jesus, do céu e da santidade?
Eu falo isso por quê? Porque tem muitas pessoas que entram em um casamento evangelístico, em um namoro evangelístico, achando que não, eu vou salvar aquela pessoa, ela tem os seus milhões de defeitos, mas tá tudo certo, eu vou conseguir levá-la para Jesus. Ok, isso é muito legal, mas se eu fosse você, eu esperava a pessoa realmente se converter sem ter tanto assim a sua interferência no sentido de aliança mesmo, de relacionamento, ajude ela na amizade, faça ela estar mais perto de Deus, mas sem compromisso de coração para coração com ela. Por quê, meus queridos? Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Já são infinitas histórias e exemplos de pessoas que eu conheço que entraram nessa onda de namoro evangelístico, de querer levar a outra pessoa para Jesus e erguer na fé alguém que não era muito firme, e acabou que os dois, depois de um tempo, afundaram juntos, entendeu? Porque isso é muito complicado, isso é muito difícil. Se uma pessoa não vem para Jesus por causa de Jesus e vem por causa de você, é uma fé completamente instável, firmada sobre a areia. Então, a pessoa vai passar por certas dificuldades e problemas que ela vai desanimar, se a fé dela não for realmente alicerçada por amor a Cristo. Terceiro ponto, essa pessoa realmente te incentiva a ser alguém melhor? E este relacionamento está te trazendo segurança, leveza, amor, tranquilidade, a consciência leve e tranquila? Ou você tem sentido uma certa angústia, um certo desconforto, algo que você sente como se fosse um ponto de interrogação no seu coração? É muito importante você ver o tipo de caráter que essa pessoa tem, se ela realmente busca incessantemente ao Senhor e busca a transformação do seu caráter, porque tem muita gente, inclusive dentro da igreja, você sabe muito bem disso, que não são pessoas convertidas. Elas até vão pra igreja e tal, mas vivem aquela mesmice, aquela coisa mais ou menos, e não tem um relacionamento de verdade com Deus. E isso é bem complicado. Um ponto muito importante também pra gente pensar é o seguinte: não adianta você querer alguém super cristão, alguém assim, nossa, transformado, alguém de Deus mesmo, se você não é metade do que você procura. Então, assim, isso também é uma questão de julgo desigual. Se você realmente é uma pessoa cristã, que se esforça, é uma pessoa que busca a Deus, uma pessoa que estabeleceu Jesus no trono do seu coração e na base da sua vida, e você estabeleceu a sua existência em cima da rocha eterna que é Cristo Jesus, isso é uma bênção. Então procure alguém que realmente seja compatível com os seus princípios e os seus propósitos. O quarto ponto é muito importante e várias vezes as pessoas que entram em relacionamentos não se atentam muito a isso, como se não fosse algo muito importante. Você precisa prestar atenção nos princípios que a pessoa tem, nos pensamentos acerca das coisas mais básicas da vida. Como, por exemplo, essa pessoa é trabalhadora? Ela realmente batalha pelos seus objetivos? Ou ela é do tipo de pessoa que é mole, que sabe, não tem muito objetivo, já tem uma idade, mas não sabe, não tem muito foco na vida? Quando você está apaixonado, esse tipo de coisa não é muito relevante. Você pensa assim, ai, mas ele é tão querido, ele é tão amoroso, ai, ele não é muito trabalhador, ai, mas o amor é tudo. Só que, meu querido, quando você casar com uma pessoa que não batalha, que é assim, né, desleixada com as coisas, é bem, sabe, difícil assim de andar, você vai ver que vai criar muita dificuldade num casamento. E como essa pessoa trata os outros? É uma pessoa educada, simpática, respeitosa, humilde, sabe? Ou é uma pessoa orgulhosa, antipática, estressada? Você tem que perceber também a questão financeira da pessoa, se ela arca com suas responsabilidades, paga suas dívidas, ou se é uma pessoa enrolada. Você tem que ver se a pessoa também mente, isso é muito importante, uma pessoa fofoqueira. Gente, são pequenas coisas, assim, ou se é uma pessoa debochada. Enfim, são pequenas coisas que às vezes quando nós estamos apaixonados, nós não damos tanta credibilidade assim, como se fosse, é só um errinho, é o defeitinho dela, o defeitinho dele, como se fosse algo fofo. Mas, meus amores, essas pequenas coisas que você observa no namoro, na época de amizade ou até no noivado, gente, quando você casar, essas pequenas coisas que te incomodam, os sinais que você geralmente ignora lá no começo são as razões pelas quais você vai embora no futuro. Então preste muita atenção nisso. Se a pessoa já tem alguns erros de caráter bem complicadinhos assim, não feche os seus olhos para isso. Por quê?
questão de fidelidade, jeito de falar, jeito de tratar os pais também, isso é muito importante, a maneira como a pessoa cuida de si mesma. Então assim, preste muita atenção nessas coisas, porque se tudo isso não fosse tão importante, não haveriam tantos divórcios e relacionamentos fracassados hoje em dia. O quinto ponto também é muito importante e a maioria dos jovens e adolescentes não dão importância para isso. É a questão de: a sua família aprova? Bom, nós sabemos que existem muitos cristãos que são os únicos da família e o resto da família não é cristã, enfim, e acabam incomodando nesse sentido. Mas, na maioria das vezes, na grande maioria, os pais se preocupam muito com a felicidade dos filhos e o bem-estar. Então você precisa ver como seus pais reagem em relação a este rapaz ou essa moça. Não só os pais, mas também os amigos mais próximos, os seus amigos cristãos, seus amigos que você sabe que te incentivam a ser uma pessoa melhor, os seus líderes espirituais, isso é muito importante, o seu pastor, o seu líder de jovens, enfim, a esposa do pastor. Você precisa ter uma rede de apoio nesse sentido, porque assim, se você na época de solteiro, você ora uma vez por dia, eu falo pra você, quando você começa a pensar em ter um relacionamento, você deveria orar 10 vezes mais. Porque a questão de um relacionamento, de um casamento, de um namoro e de um noivado não tem a ver só com a nossa vida terrena aqui, o tempo que a gente vive nesse mundo, mas tem muito a ver com a nossa vida futura, de vida eterna. Porque assim, você está vinculando o seu coração com o coração de outra pessoa, você está vinculando a sua vida, a sua existência, seus sonhos, seus objetivos, seus princípios, sabe? Os seus propósitos com a vida de outro. E são duas pessoas completamente diferentes que vêm com seus pacotes, sabe? Eu tenho o meu pacote, o pacote de família, pacote de criação, de jeito, de gostos e tudo mais. E você vai se juntar com o pacote do outro, que vai vir com família, vai vir com problemas, vai vir com traumas, vai vir com jeitos, vai vir com gostos, princípios e tudo mais. Então você realmente está disposto a juntar tudo aquilo que você tem, a sua bagagem, a multidão que existe atrás de você, se juntar com outra pessoa? Gente, assim, você precisa ter o pé muito no chão para tomar essa decisão de casamento. E eu falo pra você do fundo do meu coração. Se você está num noivado, você pode estar a uma semana do seu casamento e você percebe certas coisas que estão te magoando, você percebe que a pessoa não é aquilo que você queria, sabe? E não tá mostrando que realmente é uma pessoa cristã, começa a aparecer certos defeitos complicados que te deixam com o coração pesado, que te deixam angustiado. Não hesite em terminar este relacionamento. Ah, mas falta uma semana pro meu casamento. Meu amor, é muito melhor romper um noivado e passar ali pelo processo de cura do que firmar um relacionamento sério com alguém e passar o resto da sua vida triste, sabe? Com uma situação muito complicada. Porque romper um noivado é uma coisa, agora romper um casamento é algo muito, muito complicado. Porque a Bíblia mesmo diz que não serão mais dois, mas uma só carne. E quando você rompe um casamento, os dois já são um. Então, os traumas e a dificuldade disso se torna muito maior do que romper em um noivado ou em um namoro. Eu não estou aqui para incentivar ninguém a romper noivado, romper relacionamento, não, gente, longe disso. Mas eu quero que você realmente reflita sobre os índices que nós temos visto nesse mundo, principalmente também no mundo cristão, gente. Porque assim, muitas pessoas estão casando com a falsa ideia de que a paixão é tudo, que o amor é tudo, que o amor vai vencer tudo, o importante é que a gente se ama e o resto a gente dá um jeito. Não é assim. Vocês precisam conversar sobre as coisas mais básicas e mínimas da vida, sabe? Coisinhas bobas, como por exemplo, como que nós vamos cuidar da nossa vida financeira? É um ponto, porque tem muitos que entram em relacionamento e aí assim, o homem acha que ele é o dono do dinheiro e acabou, a mulher não tem que se meter em nada. Enfim, a mulher também, meu dinheiro, seu dinheiro, coisa que no relacionamento eu não concordo com isso. Enfim, várias outras coisas, digamos assim, vamos ter filhos ou não vamos? Quanto que nós vamos ter? Onde nós vamos morar? Vamos morar perto dos pais ou não? O que você pensa sobre trabalho? Quais são os seus objetivos? Vocês precisam conversar sobre essas coisas, porque muitas vezes o relacionamento só fica naquela de eu te amo, você é tudo pra mim, você é meu chuchu, você é tudo, vamos casar e depois a gente dá um jeito. E aí começam os problemas, coisas complicadas que poderiam ter sido muito facilmente resolvidas na época do namoro e da amizade, principalmente antes de estabelecer um relacionamento.
E aí, povo de Deus, como é que vocês estão? Gente, o vídeo de hoje é um pouquinho complexo, um pouquinho complicado até de falar, um assunto meio delicado, mas é muito importante você prestar bastante atenção nas informações que a gente vai conversar aqui, nos assuntos que a gente vai abordar, porque assim, ó, eu entendo que Deus me chamou para poder ser uma luz, poder orientar os jovens e os adolescentes segundo a palavra do Senhor. E eu estou vendo, assim, o que tem acontecido nesse mundo, na questão de casamentos e relacionamentos e namoros, e tem me preocupado grandemente. Por quê? Se o afeto, se o sentimento, se a paixão, se o amor e o fogo fosse tudo que uma pessoa precisa para ter um relacionamento duradouro, um relacionamento firmado na rocha mesmo, um relacionamento eterno, um casamento feliz, nós não iríamos ver tantos divórcios, tantas pessoas com o coração dilacerado, tantas pessoas assim tendo problemas muito sérios envolvendo relacionamentos e quebrando a cara, sabe? Desenvolvendo em si um monte de lembranças desnecessárias porque colocaram seu coração nas mãos de alguém que não soube valorizar, enfim, ou que brincou com o coração da pessoa e tudo mais. Por isso que a gente precisa conversar sobre alguns pontos bem importantes. Por que muitos namoros acabam? Por que muitos casamentos são frustrados? É que muitas vezes o divórcio, ele começa lá na época do namoro, mas ele é ignorado. O divórcio começa no namoro, com os sinais que a pessoa viu e ignorou. E a frase que eu sempre falo, os sinais que você geralmente ignora lá no começo são as razões pelas quais você vai embora no futuro. E aqui vai o meu conselho, não ignore os sinais de alerta. Tudo aquilo que é bom no namoro vai ser melhor ainda no casamento. E tudo aquilo que é ruim, desconfortável e meio difícil no namoro, no casamento vai criar uma proporção extremamente gigantesca. O medo de perder alguém, de ficar sozinha ou o profundo desejo de fazer com que esse relacionamento dê certo faz com que muitas pessoas passem por cima de certas atitudes destrutivas que num casamento pioram muito a situação. Nós teríamos uma geração de casamentos muito mais felizes se no namoro esses problemas não tivessem sido colocados embaixo do tapete ou ignorados ou achado que não, o casamento vai resolver certos probleminhas encontrados no namoro. Não cria a falsa expectativa que o tempo é o melhor remédio. No casamento isso não funciona. Problemas adiados são problemas piorados. Então o que eu aconselho você, coloque o seu coração realmente firmado no Senhor para que você não ignore certos sinais que você percebe no seu relacionamento. Tome posse dos planos que o Senhor tem para você. Mesmo você que é menino, você que é menina, por favor, tenha os olhos clínicos para isso. Tem muitos meninos que eles não valem a pena, sabe? Eles brincam com o coração das meninas, eles não têm visão de futuro, eles não amam o Senhor sobre todas as coisas, eles não têm uma vida realmente firmada no Senhor, e muitas meninas também que não estão nem aí pra nada, que são vulgares, indiscretas, escandalosas, briguentas, fofoqueiras, enfim, e por aí vai. Então cuide muito com isso. É muito melhor você ficar sozinho, investindo no seu coração, do que você ficar com uma pessoa que vai destruir com o seu coração, com o seu futuro, porque a questão de casamento não tem a ver apenas com a nossa vida terrena aqui, os anos que nós passamos nessa vida, mas conta muito com a nossa eternidade, com a nossa salvação, porque você é uma pessoa que se junta com outra e aí vocês se tornam uma só carne, vocês fundem os desejos, os sonhos, os planos, os objetivos, os princípios, e vocês vivem uma nova vida juntos. E se não existe compatibilidade, se não existe companheirismo, amizade, honestidade, propósito de verdade e o amor de Cristo, que é a base de tudo, esse relacionamento tem grandes chances de só frustrar o seu coração. Tem um versículo na palavra de Deus que eu gosto muito e eu queria ler para você, que é Jeremias 29:11, que diz assim: porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual vocês tanto anseiam. E lembre-se, todo divórcio começa no namoro, então não ignore as atitudes erradas, as coisas que te deixam angustiado já no namoro. Fique atento aos sinais para que o seu casamento seja uma união feliz, duradoura e eterna. Ai, como eu queria que todo jovem e adolescente compreendesse que namoro é uma perda de tempo se esse namoro não tem uma visão de futuro, não visa casamento, não tem base, não tem propósito, não tem objetivo. Namoro é uma perda de tempo se os dois estão namorando só para satisfazer
fazer as suas vontades, sabe? De carência, de querer beijar, de querer ter alguém pra andar de mãos dadas, mas não existe compatibilidade de propósitos, não existe, assim, foco de verdade, não existe uma base sólida. Esses relacionamentos que começam do nada, que nem tem uma amizade direito e que tem os desejos carnais super aflorados e com base somente na paixão, infelizmente eles têm prazo de validade, então é uma perda de tempo. Namoro é uma perda de tempo se a pessoa a qual você namora não tem planos com você. E se você também não tem planos com essa pessoa. Se essa pessoa não te envolve nos sonhos, nos planos e no futuro dela, nem menciona, nem visa sobre uma questão de matrimônio, então cai fora, porque é uma perda de tempo. Namoro é uma perda de tempo se você namora só por carência, aceitando qualquer pessoa na sua vida sem antes mesmo analisar esse caráter para ver se ele é segundo o coração de Deus. Namoro é perda de tempo se você continua insistindo em uma pessoa que não demonstra interesse pelas coisas de Deus. Iniciar um namoro sem ter Deus na base, sem visar um futuro matrimônio é perda de tempo. Não estou dizendo que todos os namoros terminam em casamento, não. Mas o namoro é um período para conhecer, é um período assim para se aprofundar realmente na compatibilidade, no companheirismo, no afeto, sabe? Para você realmente perceber se essa pessoa tem sonhos, tem objetivos, tem planos, tem compatibilidade assim de projetos com você e principalmente com Deus. Esse período é para você conhecer e analisar se é com essa pessoa que você realmente quer passar o resto dos seus dias. Use muito a sabedoria. Se for para namorar, namore com propósito.